o vídeo, para não atrapalhar os irmãos. Quem bebeu água, bebeu. Quem não bebeu, só bebe depois do culto. Agora é o momento de nós pararmos um pouquinho para estudarmos, né? Darmos aqui uma atenção à palavra de Deus. Meus queridos, nós estamos já algumas sextas-feiras, né, tratando esse mesmo tema de forma sistemática, e tanto aqui no culto de doutrina, como nos pequenos grupos. E, como eu falei para vocês, é um tema muito extenso, é um tema que vem lá desde o Antigo Testamento. Nós já falamos sobre as profecias do Antigo Testamento, que se cumpriram em Cristo Jesus. Nós já falamos sobre as profecias do Novo Testamento, já falamos sobre a introdução do livro de Apocalipse, uma visão panorâmica, né, de Apocalipse, como que Deus revelou tudo isso. E agora nós estamos indo de forma detalhada, falamos sobre as cartas, e como Deus, Ele tem planejado as ações nesse mundo, como forma de derramar a sua ira. Se alguém perguntar para você, o que é na verdade o Apocalipse? A resposta mais correta seria, Apocalipse é a ira de Deus que será derramada nesse mundo. Assim como Deus, antes do dilúvio, enviou a arca, assim Deus, antes da ira, enviou seu Filho Jesus. O padrão de comportamento de Deus é igual. Deus começa o mundo com um casamento. Deus começa o ministério de Jesus em um casamento. Deus terminará o mundo com um casamento. Então o padrão de Deus é muito igual. Deus criou o mundo e descansou em 7 dias. Deus, no livro de Apocalipse, tem na sua mão direita 7 estrelas, e Ele está no meio dos 7 castiçais. Deus estará enviando 7, rompendo 7 selos, tocando 7 trombetas, e enviando 7 taças, às 7 igrejas. Então, Deus, Ele tem um padrão que não é difícil de entender a ação de Deus, quando nós estudamos profundamente isso. Também falamos que o livro de Apocalipse, ele é dividido da seguinte forma: até o capítulo 3, ali está relacionado à igreja do Senhor. Do capítulo 4 em diante, nós temos a revelação de Deus com um livro na mão, um livro importantíssimo para a história da humanidade e para a igreja. Por quê? Porque é um livro que revela a soberania de Deus, a soberania do Filho, Jesus Cristo, e a ação de Deus, e a ira de Deus que será derramada sobre este mundo. Na sexta-feira passada, nós lemos sobre os 7 selos, um castigo mediano que virá sobre este mundo. Deus, o Filho, rompendo os 7 selos, as ações no cosmos, as ações na terra, as ações na humanidade começam a acontecer, como por exemplo o surgimento do anticristo. Então, o primeiro selo rompido, na verdade, é a liberação para que o anticristo apareça. O primeiro selo é a autorização para que ele surja, para que ele apareça. E aí nós sabemos que o anticristo, ele vai operar por 7 anos, que é exatamente a última semana de Daniel, que ainda não se cumpriu. Deus revelou 70 semanas para Daniel. 69 semanas se cumpriram desde o dia que sai o edito de Ciro ou de Dario, para tirar o povo da Babilônia. Deus está dizendo para Daniel: Daniel, escute isso, quando sair o edito, a autorização de que o povo hebreu pode retornar para Jerusalém, você conta
até o dia em que o ungido será tirado, ou seja, de que o Cristo vai morrer e vai ascender aos céus. Aí Deus diz, vão existir aí 69 semanas, que na verdade são anos, né? São anos. 69 vezes 7, quem é bom de matemática aí? 69 vezes 7? 483 anos. Então, se você pegar na história da humanidade, quando Ciro, o ungido de Deus, lança um decreto dizendo, o povo hebreu pode retornar para a sua terra, até o dia que Jesus morre na cruz, e logo depois ele ascende aos céus, dá exatamente 69 semanas, ou 483 anos. Ou seja, ficou uma semana para se cumprir. Depois que Jesus ascende aos céus, nós iniciamos aí a era da igreja. Quando o Espírito Santo ele vem, ele desce, ele funda a sua igreja. Ali há o nascimento da igreja. E agora nós estamos num tempo chamado tempo dos gentios. É um intervalo no tempo de Deus, no cronos de Deus. É o tempo onde Deus está cuidando da sua igreja, purificando a sua noiva, a noiva do filho, preparando ela para um grande momento que é o arrebatamento da igreja. Então nós estamos, irmãos, cumprindo aqui o tempo dos gentios, o tempo da igreja. Mas ainda falta uma semana na profecia se cumprir, que é exatamente os 7 últimos anos do anticristo. Amém ou não amém? Então, quando rompe o primeiro selo, o anticristo surge no mundo, representado no cavalo branco, ou seja, trazendo uma falsa paz, com uma coroa, ou seja, é dado poder para ele governar, e ele governa por 7 anos. 3 anos e meio, o anticristo vai solucionar muitos problemas no mundo. Ele realmente vai trazer uma falsa paz, uma sensação de segurança, uma sensação que a humanidade até então nunca tinha experimentado. Nós temos hoje a ONU como um protótipo. A ONU ela era para governar o mundo, entre aspas, mas ela não consegue trazer paz no mundo. Essa guerra que está acontecendo aí no Oriente, que está escalando, né, ela está crescendo cada vez mais, é uma guerra profética. Por quê, pastor? Porque Jesus já estava falando sobre isso há muito tempo. E na verdade, o alvo do mundo é Israel. Israel. Irmãos, nós não precisamos idolatrar Israel. Tem muito crente, igreja que fica idolatrando Israel, como se Israel é o povo desobediente, irmãos. É o povo que sempre foi desobediente a Deus. É por isso que eles estão sofrendo o que estão sofrendo. Se eles não tivessem sido desobedientes, eles não estariam passando por isso. Mas eles desobedeceram muito a Deus, é por isso que Deus mandou eles para a Babilônia, para o cativeiro. Mas Deus tinha promessa para aquele povo, desde Abraão. E o Filho de Deus nasceu naquele povo, Jesus Cristo. Então Deus ainda tem profecias para se cumprir lá. Amém? Todos os selos são rompidos. No 7º selo, com o rompimento dos selos, há algumas catástrofes acontecendo, algumas mortes acontecendo. Nós vimos que mais de 12 bilhões de pessoas irão morrer em um dos selos. As pessoas sofrerão muito. Mas o 7º selo anuncia agora o toque de 7 trombetas. Por que trombetas? Porque é uma anunciação. É como se Deus estivesse chamando a atenção do povo. Agora, olha a trombeta tocando. Ou seja, vem algo por aí, se preparem.
Deus está anunciando algo através das trombetas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo de número 8. Lembrando aos irmãos que Apocalipse não gera medo. Quando eu era criança, que falava assim, e surge uma besta no mar. Aí eu imaginava um dragão surgindo no mar. Né? Eu imaginava que era um bicho que ia subir. Não é, gente, é uma pessoa. Mar é gente, número de gente. Besta é uma pessoa. Então, Apocalipse, ele é muito simbólico. Né? Existe muito simbolismo no livro de Apocalipse. Mas dá para entender conforme a gente vai estudando e lendo. Vamos ler até o versículo 13. Eu vou pedir aqui ajuda a um obreiro. Para aí eu vou ler no versículo e um obreiro vai lendo o outro aqui. Isaías. Está sem óculos. Ah, meu Jesus amado. Quem se habilita a ler? Eu vou ler o primeiro, você lê o 2 e assim a gente vai. Vamos lá. Havendo aberto o 7º selo, fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se também a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, presta atenção aqui, ó, ai, 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 3 vezes. Isso significa que a intensidade aumentou. Assim como santo, 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 3 vezes, né? Ou seja, uma santidade intensa. Agora também, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Diga-se, eita! Meus queridos, sabe o que é bom de tudo isso? É porque a palavra, ela já está aqui, diante de nós. O mundo não tem isso aqui. O mundo acha que a humanidade está evoluindo. Mas nós temos a palavra de Deus revelada para nós. Tudo que vai acontecer está revelado para nós.
E isso é um privilégio muito grande, e é por isso que nós temos que ser muito gratos a Deus. Por quê, pastor? Porque nós não estamos como cego no escuro, procurando onde é a porta de saída, sem saber onde encontrar, não. Nós temos um rumo, nós temos uma esperança, nós temos um destino, nós temos Deus dizendo para nós tudo que vai acontecer, e o melhor de tudo é que na última página, o povo de Deus saiu vencedor em nome do Cordeiro Jesus Cristo. Então nós temos aqui, por que que há um incensário com as orações dos santos? Porque na verdade é o clamor da igreja, o clamor dos santos, o clamor do povo de Deus, para que Deus traga vingança a este mundo. Quantos filhos de Deus já não foram mortos, ou não estão sendo mortos nesse ano de 2024, irmãos? Esses dias agora eu vi um vídeo de um pastor, que estava saindo do culto em seu carro, ele vinha para casa, quando ele chegou na frente da sua casa, isso na África, quando ele chega em frente da sua casa, uns homens armados, raptam aquele pastor, sequestram ele e matam, só porque ele era pastor e cristão. Você acha que Deus não vai vingar isso, irmãos? Deus seria injusto se Ele não tivesse uma resposta para isso. Jovens, missionários e missionárias que são mortos por pregar o Evangelho. Você acha que essas orações não estão diante de Deus? Pessoas que se tornaram mártires. E olha, Deus tem um lugar especial para os mártires, pode ter certeza disso. Deus tem um local especial para todos aqueles que deram a vida por Jesus Cristo. E essas pessoas, essas orações, e a oração da igreja, diante desse sistema que está aí, porque o mundo, ele jaz no maligno, como disse João, na sua primeira carta. O mundo, de certa forma, está entregue a Satanás, o sistema pecaminoso. É por isso que eu não espero nada de bom da política. É por isso que eu não espero nada de bom de nenhum governo que vai pisar nesse mundo, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, seja lá do que for, irmão. Não tem nada de bom para a igreja, não. O único governo bom será o de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não fica com expectativa, não, porque a coisa ele tende a piorar. Não cria expectativa, irmão. Eu fico um pouco chateado que tem irmãos que ficam brigando por causa de política. Ah, eu sou do A, eu sou do B. Meu irmão, não interessa de onde você é. Você não pode romper os seus princípios, os princípios da palavra de Deus. Aqui tem quem é de um lado, tem quem é do outro. Eu não quero saber de que lado você é. Eu só não quero que você vá brigar por conta de política, porque nenhum governo vai melhorar o nosso país, nem o nosso estado e nem o nosso município. Pelo contrário, as coisas elas estão decaindo, pode ter certeza disso. A iniquidade está aumentando, segundo a palavra de Deus. A iniquidade está aumentando. Mas Deus tem um reino diferente, um reino teocrático, não é democrático, não é comunista, não é socialista, não. É um reino teocrático, aonde Ele é que governa e que comanda todas as coisas. Aí sim, nesse reino vai haver justiça, igualdade, paz, esperança, amor, prosperidade. Deus sim vai trazer conserto para esse mundo no milênio. Enquanto isso, não cria expectativa não. Amém? Então, primeira trombeta. Quando a primeira trombeta é tocada, se você tiver caneta, anota em algum lugar, né? Apocalipse, nós lemos capítulo 8. Quando a primeira trombeta é tocada, versículo de número 7, traz um julgamento que é uma devastação ecológica parcial, afetando significativamente
a vegetação da terra. Então a primeira trombeta é tocada, Deus envia um castigo sobre a vegetação do mundo, a vegetação da terra. A Amazônia, coitada, meu Deus, vai sofrer. As ervas verdes vão sofrer. O mundo hoje precisa da vegetação. A natureza é importantíssima para o mundo. Por isso que Deus vai começar o julgamento das trombetas, atingindo a vegetação da terra. Segunda trombeta diz que uma montanha de fogo é lançada no mar. Um asteroide, acho eu, uma montanha, um pedaço de pedra, lançada no mar pegando fogo, deve ser um asteroide, lançado no mar. O que é que vai acontecer? Com essa segunda trombeta, algo como uma grande montanha ardendo em fogo é lançado no mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. Este julgamento afeta os mares, resultando em morte maciça de vida marinha e interrupção do comércio marítimo. Essa grande pedra, que ela vai vir do céu e ela vai, no mar, vai matar muitos animais, não é pelo impacto. Ela vai poluir os mares. Ela vai destruir muitos navios. Muitos navios vão ficar paralisados, sem poder mais navegar no mar. Muitos animais e vida marinha vai morrer com essa segunda trombeta aqui. Tudo isso, irmãos, é o período da grande tribulação. Tá? Tudo isso é o período do julgamento da ira de Deus, que não é um período para a igreja do Senhor. Terceira trombeta, uma estrela ardente chamada de absinto. Quando essa terceira trombeta é tocada, uma grande estrela ardente chamada absinto cai sobre 1/3 dos rios e fontes de águas, tornando as águas amargas e resultando na morte de muitos que bebem. Este julgamento polui as fontes de água doce, resultando em escassez de água potável e aumento da mortalidade. Então Deus traz o julgamento sobre o mar, com a segunda trombeta, a vida marinha, boa parte dela morre, os navios não conseguem mais navegar, com certeza há tsunamis, muita morte vai acontecer com isso. Vai haver um tsunami muito grande com isso, com certeza. Agora, a terceira trombeta, o foco são as águas potáveis. Imagine só. Quantas vidas não vão morrer sem ter água para beber? No período da grande tribulação. Uma estrela, ardendo em fogo, cai na fonte das águas potáveis. Água doce, água para beber. Ainda bem que o Mateus não vai estar mais aqui, né? Para não ficar preocupado, coitado, né? Mateus distribui água, né? Mas ele não vai estar aqui, não vai ter problema. A não ser que ele creia que vá depois da grande tribulação, né? Aí ele vai ficar, ele se resolve. Quarta trombeta. Olha essa quarta trombeta aqui, irmãos. Haverá uma escuridão sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas. Versículo 12. Com a quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, causando escuridão em 1/3 do dia e da noite. Qual é o significado disso, pastor? Este julgamento provoca uma redução significativa na luz solar e nas estrelas, simbolizando caos e desordem na criação. É, Adriana? A Adriana está ali quase baixando os olhos. Meus irmãos, 1/3 do dia não vai ter luz. Imagine só. 1/3 do dia o sol não vai brilhar. Então, ou seja, nós teremos um período de escuridão maior do que o que nós temos hoje. Por quantas horas o sol brilha no dia? Alguém sabe me dizer? De 5:30 da manhã, 12 horas, fechada? De 5:30 a 5:30, vamos botar assim, né?
12 horas do dia. Um terço seria o quê? 4 horas aproximadamente. Então, de 12 horas do sol brilhando, 4 horas ele vai parar de iluminar. Durante 4 horas no dia. Isso significa que o quê, irmãos? As plantas serão afetadas. Por quê? Porque não vai haver sol suficiente. A natureza serão afetados, os animais serão afetados, tudo vai ser afetado. O oxigênio vai ser afetado, tudo vai ser afetado no mundo por conta desse sol que vai parar de iluminar por 4 horas no dia. Por 4 horas no dia. Ou seja, à noite a escuridão vai durar mais do que 12 horas. Na verdade, vai durar por 16 horas. Essa é a quarta trombeta. A quinta trombeta, ao primeiro ai. Nós não lemos aqui, mas eu quero que você leia comigo. Capítulo 9, versículo 1. Que diz: E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Antes de tocar a quinta trombeta, nós vemos que um anjo saiu bradando no céu, dizendo: ai, ai, ai dos moradores da terra. O primeiro ai é exatamente a quinta trombeta, que significa, esse julgamento, ele simboliza uma praga demoníaca que causa grande sofrimento aos ímpios. Os gafanhotos são frequentemente interpretados como seres demoníacos. Então, é como se houvesse uma liberação de um abismo, porque tem muitos anjos caídos, que se tornaram demônios, que estão presos em abismos. Por que eles estão presos? Porque se eles tivessem solto, eles já tinham destruído a terra. Existem demônios piores do que Satanás, do que Lúcifer, que estão presos para um propósito, porque se eles tivessem solto, eles já tinham destruído tudo. Esses aqui, durante esses meses aqui, 5 meses, né? Eles estarão atormentando os ímpios, os homens que não têm o sinal de Deus na sua testa, ou seja, que tem o sinal da besta. E esse tormento ele é tão grande que esses homens procurarão morrer e não conseguirão. A morte fugirá deles. Ou seja, não vai haver morte nesse período aqui de 5 meses. Por quê, pastor? Porque eles precisam ser atormentados por esses espíritos maus, que causam dor como de um escorpião. E esse escorpião aqui não é o escorpião que nós temos na nossa região. É o escorpião do Oriente Médio. Aquele escorpião que quando pega, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas deve ser uma dor horrível. E você sentir essa dor por 5 meses, todos os dias, tenho certeza que vai ser terrível. A sexta trombeta está no versículo 13, que diz: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens.
Olha aqui esses anjos. Eles estão presos, por tão poderosos que eles são. E eles vão ser soltos na hora que Deus diz, tal hora, tal dia, tal mês, tal ano, para matar mais uma terça parte da humanidade. Lembra que uma terça parte morreu lá nos selos? Agora, mais uma terça parte vai morrer. Vai sobrar quanto? De uma terça parte que morreu, sobra quanto? 2 terços. Agora morreu mais uma terça parte. Só sobra 1 terço. 1 terço da humanidade. Nessa trombeta, a sexta, esse julgamento resulta em uma destruição maciça, talvez através de uma guerra, com uma enorme perda de vidas humanas, intensificando o sofrimento na terra. Possivelmente haverá aqui uma guerra terrível. Não é que os demônios vão chegar com uma espada e matar as pessoas, não. Eles vão usar os próprios homens para se matarem um ao outro. A ação do diabo é assim, é através de pessoas, é através de homens, é através da humanidade. Vocês estão me entendendo? Então, possivelmente uma grande guerra acontecerá no mundo, onde mais uma terça parte do mundo, então, vai morrer nessa grande guerra. No capítulo 10 de Apocalipse, há um interlúdio, o anjo com um pequeno livro. No versículo 1 do capítulo 10 diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que estes trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que haveria mais demora, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. E ele me disse: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho na mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, mas quando comi, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O significado, dessa interpretação do livrinho simboliza uma ingestão e uma assimilação da palavra de Deus por João, como uma mensagem que é doce em sua esperança, mas amarga em suas implicações de julgamento. É como se o anjo estivesse dizendo: João, você ainda precisa pregar, você precisa voltar. E ele voltou, porque ele saiu da ilha de Patmos, onde ele estava preso, ele voltou para Éfeso, e ele precisava pregar o que ele estava recebendo ali, aquela revelação, que é o que nós temos escrito hoje, que na boca é doce como mel, mas quando estiver acontecendo, será como fel no estômago. Ou seja, a interpretação, ela é doce, mas quando ela estiver acontecendo, será amarga. E logo depois surgem as 2 testemunhas de Apocalipse. Olha o que vai acontecer. Isso aqui é um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª. Nesse intervalo da 6ª trombeta e da 7ª, também surgem 2 testemunhas em Israel. O que é uma testemunha, irmãos? Por exemplo, eu estava andando na rua
e eu olhei e vi um carro em alta velocidade, ele foi, bateu num poste e depois bateu num outro carro. Então, eu me tornei uma testemunha. Aí eu conto a história aqui para o Ricardo, e o Ricardo conta a história para outras pessoas. O Ricardo é testemunha? Não. Quem é a testemunha aqui? Sou eu, que vi. Essas duas testemunhas, olha, vamos ler aqui, esse capítulo 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto é que dá 42 meses? Soma aí, 42 meses, quanto que dá em anos? 3 anos e 10 meses ou é 3 anos e meio? 42 meses dividido para 12. Olha como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. 3 anos e meio. O que é que vai acontecer nesses 3 anos e meio? A cidade santa, ou seja, Jerusalém, será pisada pelos homens. Só que, versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas. Olha só, darei poder às minhas duas testemunhas. E profetizarão por 1260 dias. Quanto é que dá 1260 dias? Hã? Adriana, deve ser 3 anos e meio, pelo padrão, né, Adriana? Soma aí, quanto é que dá 1260 dias? 1260 dias. 3 anos e meio. Olha as coisas de Deus. Deus vai pôr em Jerusalém 2 testemunhas por 3 anos e meio. O que é que eles farão? Eles profetizarão vestidos de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal a esses 2 homens, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem foi, irmãos, que orou e fechou o céu no dia da sua profecia? Quem? Elias. Profeta Elias. Ele orou e o céu se fechou. E o que foi que aconteceu com Elias? Ele morreu, foi? Ele foi arrebatado, ele foi levado para o céu por Deus. Ele não morreu. Então, a primeira testemunha que vai estar em Jerusalém, possivelmente será o profeta Elias. Inclusive, ele é prometido lá em Malaquias. O dia do Senhor não virá antes que venha o profeta Elias. Vocês estão entendendo? E a segunda testemunha: e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Quem foi que fez isso? Moisés. Moisés morreu? Moisés morreu ou não morreu? Morreu. Mas Deus o deu vida e o levou para si. É por isso que nunca acharam o corpo de Moisés. Agora, Elias e Moisés, segundo a Bíblia, são testemunhas. Mas testemunhas de quem? Testemunhas de quem? De Jesus. Só que Elias e Moisés são bem antes de Jesus. Como é que eles são testemunhas? Como é que eles serão testemunhas do Filho de Deus? Se eles viveram e profetizaram bem antes de Jesus nascer. Como? No céu? Não. Meus irmãos, a Bíblia se conecta de uma forma extraordinária. Quem foi que apareceu do lado de Jesus quando ele se transfigurou? Elias e Moisés.
É por isso que eles são testemunhas oculares. Eles viram Jesus, o Filho de Deus, encarnado nesse mundo. E conversaram com ele. E essa conversa serve de testemunho para os últimos dias. Eles vão dizer: eu vi o Filho de Deus nesse mundo, encarnado. Eu vi, por isso que eu sou testemunha. Amém? Amém ou não amém? Então, essas testemunhas aqui, olha o que vai acontecer. Versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Já no finalzinho da grande tribulação, eles vão chegar em Jerusalém, vão fazer guerra contra Jerusalém e vão matar as duas testemunhas. E ficará o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha isso aqui, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha a revelação. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Onde é que Jesus foi crucificado? Hã? Eu sei que foi na cruz, mas a cruz estava onde? Pelo amor de Deus. Onde era o chão que a cruz estava? Jerusalém, pessoal. É por isso que Jesus disse: importa que eu morra em Jerusalém. Por quê? Porque nenhum profeta morreu fora de Jerusalém. Vocês estão me entendendo? Então ele precisava entrar em Jerusalém, morrer em Jerusalém, porque lá na frente isso serviria de testemunho. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Ficará lá na praça por 3 dias e meio. E os que habitam na terra se alegrarão, se regozijarão sobre eles. E se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles se puseram de pé. Olha a cena. 3 dias e meio morto. De repente o Espírito de Deus, sopra sobre ele. Ele se põe de pé. Aí todo mundo no TikTok. Eita, filma. Bota aí no Instagram, bota aí no Instagram, né? no TikTok, no YouTube. Eles ficaram, ressuscitaram. Todo mundo vai filmar, e por isso que todo olho verá. Depois desse dia, o Espírito Divino de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu um grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus dos céus. É passado aí o 2º ai. Eis que o 3º ai cedo virá. Agora, a 7ª trombeta. Vamos finalizar aqui. Sei que a hora já está avançada, mas vamos finalizar. A 7ª trombeta, tocou o anjo a 7ª trombeta, versículo 15, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Olha aqui a promessa para mim e para você. Deus vai galardoar os seus profetas. Deus vai galardoar os seus servos.
Deus vai galardoar os seus santos. Deus vai galardoar a sua igreja, a sua noiva, os seus filhos, o seu povo que está aqui na terra, dizendo: não, eu não quero viver conforme o sistema do mundo, eu abro mão do enriquecimento ilícito, eu abro mão da prostituição, eu abro mão da imoralidade, eu abro mão de viver segundo os padrões desse mundo, para viver segundo o coração do meu Deus. Por quê? Porque Ele governa e reina sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E abriu-se no céu o templo de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus. E o que é que estava lá no templo de Deus? Leia aí para mim, por favor. O que é que estava lá no templo de Deus? A arca de quê? A arca da aliança, a arca do concerto. Que arca é essa? É a arca que sumiu lá em Babilônia. Quando o exército babilônio invadiu Jerusalém, eles levaram os utensílios do templo, inclusive a arca. Tem uma gravura muito antiga que eles desenharam na parede, e nessa gravura tem soldados levando os utensílios do templo, a arca. Depois da invasão de Babilônia em Jerusalém, a arca sumiu. Olha onde está a arca. No templo de Deus, no céu. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Tocou-se aqui a última trombeta, das 7 trombetas. E agora, o que é que vem depois das trombetas? As 7 taças. Ainda tem mais, pastor? Ainda tem mais um pouquinho, ainda não acabou tudo não. Agora as 7 taças, a gente vai deixar para o próximo culto de ensino. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos lá. 2 oportunidades aqui para fazer 2 perguntas. Dentro do que nós estudamos aqui. Não há ninguém? Então vocês perguntem aí nos pequenos grupos de vocês, dão dor de cabeça aí para as líderes. Vamos ficar de pé? Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar atrás, alcançarei o céu de luz, lugar de santa paz. Depois me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha
me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão depois da batalha.